Vamos agora calcular a área total de cada poliedro. O que significa esse área total, gente? Olha só, se eu tenho só um quadradinho, eu vou calcular a área desse quadradinho. Então, se ele tiver lados medindo 2 centímetros, então a área dele é 2 vezes 2, que é igual a 4, tá? Vou colocar metros, 2 metros e 2 metros. Quando ele fala área total, então vamos identificar o seguinte, ó. Agora, eu vou montar aqui um cubo, tá? Todos os seus lados, eu vou colocar aqui que todos os lados dele medem 2 metros também. Então, o que é a área total? Lembrando que área é cada um dos quadrados que formam esse cubo. O cubo, ele não tem 6 faces, então ele tem 6 quadrados. Então, a gente vai calcular a área de um quadrado só. Então, eu já sei que cada quadrado tem área 4. A área total é a área de um quadrado multiplicada por 6, ou seja, um quadrado tem área 4, vezes 6, porque são 6 quadrados no total. Então, a área total será de 24 metros quadrados. Volume é o que vai dentro do cubo. Então, o volume seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Só que a área total é a área das 6 faces. Questão 4. Qual é a área total do poliedro A em quadradinhos? Não se esqueça de considerar a face de baixo sobre qual o poliedro está apoiado. E qual é a área total do poliedro B? Então, é o seguinte, primeiro, eu vou contar quantos quadradinhos tem no poliedro A e no poliedro B, tá? Então, estamos falando de quadradinhos e não cubinhos. Quadrados, em cima tem 4, lá embaixo também vai ter 4, ou seja, 8. 2 na frente vai dar 10. 2 atrás, 12. 2 do lado, 14. 2 do outro lado, 16. Então, o poliedro A tem 16 quadradinhos. Agora, vamos contar quantos quadradinhos tem no poliedro B, tá? Então, é o seguinte, ó. Aqui embaixo, no chão, vão ter 3. Então, vou marcar aqui para não me perder, 3. Aqui do lado tem 1. Aqui em cima tem outro. Aqui na lateralzinha tem outro. Aqui em cima tem outro. Aqui do ladinho vai ter outro que a gente não tá vendo. Aqui em cima tem um. E aqui do ladinho vai ter outro. Aí, eu vou ter 3 na frente, com mais um 4 na frente, e 4 lá atrás. 5, 10, 15, 16, 17, 18 quadradinhos no total. Então, vamos colocar aqui 18 quadradinhos. Questão 6. As áreas totais dos dois poliedros são iguais? Você acha que a área total representa bem o espaço ocupado por um poliedro? Bom, nós já vimos que não são iguais, não é verdade? Então, vamos colocar aqui. Não são iguais. E aqui é a resposta pessoal, né? Você acha que essa área total representa bem o espaço ocupado? Bom, nesse caso, eu acredito que sim, né? Dá pra gente ver que o espaço ocupado da figura B, do poliedro B, é maior. Questão 7. Observe os poliedros a seguir, construídos com cubinhos idênticos. Então, temos aqui os poliedros C, D e E. Complete a tabela com a quantidade de cubinhos
usados para construir cada poliedro. Então, toda vez que fala cubo, imagina um dado, tá? Quantos cubos tem no poliedro C? 1, 2, 3. E no poliedro D? Tem 4 aqui embaixo, apesar, né? Porque esse cubo aqui, ele não está voando, né? Vocês concordam que tem um cubo embaixo dele? Então, tem 4 embaixo e esse em cima, 5. E aqui tem 4. Então, ficou 3, 5 e 4. Qual dos 3 poliedros ocupa o maior espaço? O maior espaço, então, é o poliedro D. Então, ó, maior espaço é o D. E o menor espaço é o C. Página 348, questão 8. Considere como unidade de volume um cubinho usado para construir os poliedros do item 7. Determine o volume dos poliedros C, D e E nessa unidade. O que ele está querendo dizer com isso? Que cada cubinho terá volume 1. Então, vamos olhar lá atrás qual é o volume de cada cubinho? Então, vamos verificar. As respostas já estão aqui. Se cada cubinho tem volume 1, então o poliedro C tem volume 3, o poliedro D tem volume 5 e o E, 4. Então, vamos lá. C, volume, 3 unidades de volume. O D tem quanto mesmo? 5. C, D e o E, 4. E já respondendo a questão 9, como é definido um metro cúbico? Então, um metro cúbico seria o quê? Um cubo em que todas as suas arestas medem 1 metro. Então, como volume, nós teríamos 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Volume, base vezes altura vezes profundidade. 1 vezes 1 vezes 1, 1. E as letrinhas M, de acordo com a regra da potenciação, letras iguais copia a base e soma os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. 1 metro cúbico. Então, é um cubo em que todas as suas arestas medem 1 metro. Exercício 1. Vamos imaginar que nós construímos essas figuras, ok? Que nós construímos esses poliedros. Letrinha A. Ó, monte um cubo maior como o da figura ao lado. Quantos cubinhos você utilizou no total? Então, quantos cubos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui foram utilizados 8 cubinhos. Letrinha B. Adotando como unidade de medida um desses cubinhos, qual é o volume do cubo maior que você formou? Se cada cubinho tem volume 1, então o volume será 8 metros cúbicos. Letrinha C. Adotando como unidade de medida um poliedro formado por 2 cubinhos iguais ao que você usou, como mostrado ao lado, qual é o volume do cubo maior que você formou? Meus amores, deixa eu explicar melhor isso daqui, ó. Nesse cubo, foram utilizados 8 cubinhos. Cada cubinho tem volume 1, então o volume é 8. Agora, eu quero que vocês pensem diferente. Imaginem que para construir esse cubo, eu utilizasse esses paralelepípedos. A pergunta é, quantos paralelepípedos desse cabem aqui dentro?
Se você respondeu 4, acertou. Vão caber 4 paralelepípedos desse. Aqui na frente tem um, ó. Aí, aqui já vem outro 2, outro lá no fundo 3 e outro lá no fundo 4. Porque quanto maior o volume da peça, menos quantidades eu vou precisar. Eu vou utilizar menos paralelepípedos se eu usasse ele no lugar dos cubinhos. Peças menores, maiores quantidades. Peças maiores, menores quantidades. Agora, a questão 2, vocês tentem resolver, tá bom? E depois assistam a correção. Só explicando, então. Vocês têm que responder o seguinte: essa primeira coluna é a mais simples de todas. Volume medido na unidade. Quantos cubinhos desses tem em cada uma dessas figuras? Então, vocês vão contar quantos cubinhos tem e colocar aqui. Já na segunda coluna aqui, quantos paralelepípedos desses cabem em cada uma dessas figuras? Então, aqui, na hora de responder essa coluna, vocês não vão mais contar os cubinhos, vocês vão contar os paralelepípedos, tá? E na última coluna, cada poliedro desse que é composto por 3 cubinhos, ou seja, a cada 3, conta 1. E aí, coloca aqui dentro. Vamos para a correção, então. Essa coluna que tá mais simples, quantos cubinhos? Contando o cubinho como unidade de volume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, aqui, 3, 6, 9. Aqui na base eu vou ter 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E outro que tá aqui embaixo, 27. Agora, olha que interessante. Como agora eu vou contar paralelepípedos, como o paralelepípedo é maior do que o cubo, eu vou precisar de menos unidades. Reparem o seguinte, o volume aqui é maior, o volume aqui é o dobro, então eu vou usar a metade. Olha que bacana. Quantos paralelepípedos cabem aqui, ó? 1, 2, 3. O volume é o dobro, então eu vou precisar da metade. Agora aqui, paralelepípedos, ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, como eu já associei que é a metade de 27, 13,5. Vão ser 13 paralelepípedos e uma metadinha, um cubinho. E o último, esse poliedro com volume 3. Então, aqui, quantos vão caber, ó? 1, 2. Agora, aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Que associação que eu posso fazer com as respostas para não precisar sair contando aqui? Reparem que 3 é o triplo de 1, certo? Então, como o volume é o triplo, então eu vou precisar de 1/3 de cada. Ou seja, 1/3 de 6 é 2. 1/3 de 12 é 4. 1/3 de 27 é 9. Lembrando que 1/3 de qualquer coisa é só dividir por 3. Cálculo de volumes de cubo e paralelepípedos. Cubo. As 6 faces de um cubo são quadrados idênticos. Note que todas as suas arestas têm a mesma medida. Paralelepípedo. Um paralelepípedo possui 6 faces, todas retangulares. 1. As 6 faces de um cubo são quadrados.
e as 6 faces de um paralelepípedo são retângulos. A. Um quadrado é também um retângulo? Justifique sua resposta. Nós já falamos muito isso em sala de aula, né? O quadrado também pode ser chamado de retângulo. Então, a resposta é sim, porque possui 4 ângulos retos